paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu vou falar do livro de Gênesis 45. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e teu coração. Amém? Vamos ver aqui quando José ele revela a identidade dele aos irmãos dele. Então, a partir do verso 1 diz: Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo o homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele. Enquanto José se deu a conhecer os seus irmãos, e ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Bendito seja o santo nome do Senhor, e que ele venha falar ao meu e ao teu coração da forma que ele desejar. E que o Espírito Santo de Deus se mova neste lugar. Os irmãos conhecem a história de José, né? Por causa de inveja, os irmãos dele jogou ele num poço, vendeu ele para o Egito, né? Foi o Potifar que comprou ele. E ele passou por todo um processo para ser governador do Egito. Não foi tão fácil o processo que ele passou. E aqui ele não pôde se conter diante dos irmãos dele. Porque José, apesar do que os irmãos dele fez contra a vida dele, ele amava os irmãos dele. E os irmãos dele ficaram com medo. Quando fala que eles ficaram conturbados com a sua presença, é porque eles pensaram: e agora? O que vai ser de nós? Ele vai querer nos punir, ele vai querer se vingar. Talvez esse tenha sido o pensamento deles. E aí José falou mais uma vez com eles, né? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Pois agora não entristeçais, e nem ireis com vós mesmos, por ter me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Meus irmãos, para tudo tem um propósito. Ainda que nós não entendemos a caminhada, para tudo tem um propósito. Tudo isso que aconteceu com José, apesar de ter sido muito dolorido, por ele ter passado por processos muito difíceis, foi para um propósito maior. Foi para preservar vidas. Foi para que lá na frente ele pudesse sustentar a própria família dele, né? Porque ele depois pediu para buscar o pai, a família dele, né? Os familiares dele lá em Canaã e trazer para o Egito. E ele perdoou os irmãos dele. Por quê? Porque ele entendeu que tudo aquilo aconteceu foi permissão e a vontade de Deus para que o propósito maior se cumprisse. Porque Deus deu um sonho para Faraó e José interpretou, lembra? 7 anos de bonança e 7 anos de muita fome na terra. E com toda aquela sabedoria,
de José, que ele foi, né, instruído pelo Espírito Santo de Deus, o rei do Egito não pensou duas vezes em chamá-lo para ser o governador, para gerenciar todo o alimento, todo o Egito, toda a terra do Egito. E o que o Senhor quer nos dizer, meus irmãos? Às vezes nós passamos por situações difíceis, pessoas se levantam com obra de inveja, né? Passamos por humilhações, por tantas dificuldades na vida, por tantos processos, para um bem maior. Porque o Senhor, Ele é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele vê o nosso futuro e nós não conseguimos ver. Então, ele já começa a preparar o cenário. Ele já começa a mover antes. E por muitas das vezes esse mover de Deus vai nos trazer desconforto, vai nos trazer dor, né? Porque é um processo. E todo processo é doloroso. E por muitas vezes ele vai usar pessoas para nos afligir. Para quê? Para que venha gerar crescimento na gente, para que a gente possa avançar para o cumprimento da promessa. Então, tudo que tem acontecido na sua vida, todos os levantes, né? Pessoas que se levantaram com obra de inveja, igual o irmão de José, foi permissão de Deus. Ainda que esse sentimento que os irmãos de José teve não agradou o coração de Deus, Deus permitiu. E José, ele deixa bem claro, ó, então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Então José entendeu que tudo aquilo que ele passou foi permissão de Deus e foi a vontade de Deus. E ele perdoou os irmãos dele. E através da vida de José, daquele que os irmãos pensavam em tirar a vida, aquele que os irmãos rejeitavam porque sentia inveja, Deus usou para matar a fome daqueles que perseguiram ele, daqueles que não queriam ver ele vivo. E é assim conosco, meus irmãos. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, aqueles que tentam contra a nossa vida, eles reconhecerão que nós servimos ao Deus vivo, que Deus é conosco. E se uma dessas pessoas precisar da nossa ajuda, para nós ajudarmos, para nós fazermos igual José, não olhar com os olhos da carne, mas olhar com os olhos espiritual e entender que toda aquela dor que nós passamos gerou crescimento na gente, gerou força e nos levou para o cumprimento do propósito. Que precisou desse momento difícil para gerar testemunho. Porque nós precisamos ter testemunhos para contar. Então o próprio Deus gera esse testemunho. E o lindo aqui também é que ele abraçou, né? Não só Benjamim, ele abraçou todos os irmãos dele. E ele beijou os irmãos. Então você vê o amor de Deus ali manifesto sobre a vida de José. E ele é um exemplo para nós, né? Que ainda que pessoas nos machuquem, nos traia, nos persiga, nos venda, é para a gente ser diferente. É para a gente ser sal e luz neste mundo. Que o amor de Cristo reflita em nós. E o que o Senhor nos diz? Que pessoas que te causaram tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, vão precisar de você. E você vai
negar ajuda? Não, você vai ajudar. Você vai ter um coração disposto a perdoar, um coração obediente ao Senhor, porque você vai entender que nunca foi sobre você, mas sempre foi sobre Ele. E que tudo que Deus faz é perfeito, é agradável, tem um propósito. Que Deus te abençoe.